Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma BG Advogados Associados. Hoje trataremos sobre as ações revisionais de empréstimo não consignado, né? Quais são os direitos do devedor e do credor também nessas hipóteses. Primeiramente, o que é um empréstimo não consignado? Bom, partindo da premissa que empréstimo consignado é um empréstimo que é dado como garantia o próprio salário do devedor antes mesmo que ele caia na conta bancária do mesmo, o crédito não consignado, né, o empréstimo não consignado, é aquele em que é descontado diretamente da conta bancária do devedor se houver saldo. Então a gente entra numa situação seguinte: crédito não consignado geralmente são créditos em que a taxa de juros serão um pouco mais elevadas que a taxa de juros dos contratos de empréstimo consignado ou empréstimos com garantia. Tá? Então temos a seguinte situação: juros mais elevados. Então, a partir da situação de juros mais elevados, a gente tem que comparar a taxa média de mercado. Mas, doutor, por que comparar com a taxa média de mercado? Porque se você acompanha esse canal há mais tempo, você já está quase careca de saber que a taxa média de mercado é um referencial para as ações revisionais. Né? Porque não adianta simplesmente ingressar com ação revisional, muitas das vezes, obviamente há inúmeras exceções, não adianta entrar com uma ação de revisional de empréstimo consignado, né? Sendo que o seu dinheiro está na reta do credor fiduciário, sem que haja uma abusividade. Algumas ressalvas mais importantes. Se você quiser fazer um acordo com a instituição financeira equitativa, ou se for o caso de lei de superendividamento. Fecha parênteses, são as duas exceções, ao meu ver, de maior relevância. Né? Mas quais os direitos do consumidor? Primeiramente é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, havendo abusividade, poderá o consumidor se valer do poder judiciário para estar corrigindo, sanando eventual irregularidade / abusividade. Bom, se houver abusividade, a gente pode corrigir. Ok, o que é abusivo? O Superior Tribunal de Justiça ele entende que é abusivo aquele contrato bancário, seja ele qual for, que fixar a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à taxa média de mercado. Por isso que a taxa média de mercado é um importante norte, né, para aquele devedor fiduciário. Mas ok, o que significa substancialmente? Alguns tribunais, como a gente já tratou inúmeras vezes aqui no canal também, estabelece que é abusivo aquela taxa de juros quando excede 10%, 50%, 100%, 200%. Temos tribunais, como exemplo aí o Tribunal Paranaense, que entende que somente é abusiva a taxa de juros quando ela excede 300%. Que tipo de contrato excede 300%? Olha, tem que se esforçar bastante. Quase nenhum contrato no Brasil seria, ao meu ver, abusivo se fosse adotar esse tipo de parâmetro. Eu me filio em que peça de advogado seja, ao entendimento que é abusiva a taxa de juros quando ela excede 50%. Passou de 50% é abusivo, faz a constituição da mora, medida que segue, faz a negociação, abaixa para a taxa média de mercado. Se o banco errou, ele tem que pagar por essa penalidade mesmo, mas não pode também ficar se valendo da hipossuficiência, né? Vamos dizer assim, intelectual do devedor para abusar do mesmo. Né? Então, quais são os direitos? Primeiro, informação, saber qual ter acesso ao contrato e ter uma informação clara no contrato, sob risco, né, de incidir o tema repetitivo 246, que é o seguinte: não é legal, ou seja, é abusivo, é arbitrário, o contrato quando ele deixa de especificar a taxa de juros capitalizada, apontando somente a taxa de juros simples. Para mim, o dever de informação é um dos mais importantes, mas há também a questão de se equiparar, equilibrar o contrato. Afinal, é também um direito do consumidor se valer do judiciário para equilibrar o seu contrato. E justamente é este judiciário que serve como fiel da balança, que vai equilibrar para mais ou para menos a questão da relação consumerista. Então, veja, em toda essa questão de empréstimo, revisão de empréstimo, sobretudo, ou seja qual for, inclusive financiamentos, que não deixa de ser um empréstimo, o Poder Judiciário sempre está conectado a esse tipo de situação. Porque é o Poder Judiciário responsável por apontar o que é abusividade. Obviamente, o nosso Judiciário não está lá aquelas coisas de muito confiável, mas aquilo que nos resta, ainda assim, está sendo, vamos dizer assim, suficiente para combater algumas arbitrariedades bancárias. Tá? Então, empréstimo consignado, não consignado, financiamento, etc. Eles partem sempre da mesma premissa. Compara com a taxa média de mercado, e a partir desta comparação com a taxa média de mercado é que a gente vai se encontrar o quê? Se é abusivo ou não. Outra prática abusiva, lei do superendividamento, conceder crédito além daquilo que pode arcar o devedor fiduciário. Haja vista que o credor, no ato de contratação, ele tem acesso ao que é aquilo que o devedor fiduciário pode ou não contratar. Ou seja, se há uma estipulação legal de limite, 35%, vamos lá, de quanto de crédito, da renda do devedor fiduciário pode estar comprometido, a partir do momento
o credor fiduciário se submete a emprestar para alguém que já está comprometido, o risco é todo dele, né? E se o devedor fiduciário assim o quiser, ele pode ingressar com uma ação de sobreendividamento para repactuar todas as dívidas, né? E todos os credores serão impactados por isso, né? Então, qualquer dúvida, a gente pode, inclusive, qualquer dia desses, falar sobre a lei do sobreendividamento. Haja vista que é um dos produtos, né? Um dos serviços aqui que o nosso escritório oferece. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.